Oi, gente, muito boa noite. Esperando carregar aqui no Instagram. Oi, gente, muito boa noite. Agora 22 horas e 46 minutos. Então, fazendo aqui um post, uma publicação com relação aos trabalhos de uma publicação que eu fiz hoje, com relação aos períodos, né? E o ciclo maior da Lua com o ciclo menor. O que acontece? A gente tem feito um trabalho em cima, né, uma pesquisa em cima do trabalho do H.P. Celis e do Pedro Raul Morales, e dos livros, né, publicados por eles, com esse conhecimento que eles traduziram, né, que é um tratado de astronomia hindu. E eu tenho feito alguns posts com relação aos períodos de hora significativa, intercalando aí com os biorritmos. Aí, aproveitando que o biorritmo meu pessoal se encontra com ele nas três condições, né, que são o físico, o intelectual e o emocional, né, no aspecto positivo, e a funcionalidade que proporciona para poder a gente fazer as atividades que eles descreveram no livro. E eu venho fazendo esse trabalho, servindo como não como cobaia, mas como pesquisador do assunto e dando sequência a esse trabalho e fazendo esse aprimoramento pessoal, levando essa nova filosofia, né, de metodologia, de métodos, de comportamento para o dia a dia, para o meu dia a dia. Então, esse ciclo, meu novo ciclo, ele iniciou em 9 de fevereiro, como eu já havia dito, e ele estava com os 3 biorritmos negativos, então eu fiquei praticamente neutro ou estático com algumas coisas, né? Não tendo reações, e deixei para pensar as reações justamente quando tivesse os 3 biorritmos, né, positivos. Então, tem uma comprovação aí de um trabalho que eu concluí ele na sexta-feira mesmo, que era o último dia, que foi a consulta pública para enviar, né, a participação na consulta pública da ANEEL com relação às questões, né, do Minha Casa Minha Vida, com relação aos benefícios que vai ser colocado para quem produzia a própria energia elétrica, o excedente ser negociado para os órgãos públicos. Consegui completar também. Foram 23 páginas, tá? Eu não vou mostrar aqui porque senão vai perder muito tempo, mas foram 23 páginas de resumo que eu coloquei e uma quantidade de leitura mais ou menos de 70, 80 páginas entre nota técnica e algumas informações com relação à trajetória, né, da Resolução Normativa 482 até a Lei 14.300. Mas, enfim, não se tratando disso no assunto, se tratando dos aspectos intelectuais, emocionais, colocados em prática e sendo demonstrado, certo? É isso que eu quero chegar. Uma demonstração na prática. Eu consegui completar o trabalho no mesmo dia, que era o último dia, no dia 23, de 8 da manhã até as 17 horas, 18 horas. Eu sei que eu enviei, né, no tempo hábil para poder a consulta pública chegar até a ANEEL para ser avaliada. Na sequência, no dia seguinte, eu configurei alguns trabalhos, né, de postagem que eu faço, de vídeos, enfim, coloquei tudo à disposição. E hoje eu iniciei um outro trabalho, que é a parte de desenho e trabalho mais, assim, colocado mais no emocional para poder a gente trazer e traduzir uma obra de arte, alguma pintura, alguma coisa que você queira, né, expressar. E aí eu consegui compilar um trabalho que é uma ascensão espiritual entre os planetas, né, conjugando com o Yin e o Yang.
Aí eu consegui compilar ele hoje mesmo, fiz, já só coloquei ele em publicação. E o outro foi o trabalho com relação à história significativa com os biorritmos em funcionalidade e colocando ele naquilo que a gente chama da combinação com relação aos planetas místicos e como você estudar, né, a Cabala, né, utilizando esse método. Porque a Cabala é um estudo muito complicado, muito complexo e ele é para toda a vida. E quando você consegue criar as imagens, você fixa mais rápido. Enfim, então vou colocar aqui essa imagem que eu elaborei. Primeiro eu estou colocando aqui no Zoom, na plataforma, no computador, e estou fazendo ao vivo para aqueles que estão assistindo, que depois eu carrego ele direitinho e coloco também à disposição. Mas que quem está ao vivo já está participando. Eu utilizei esse horário justamente, 22h35, justamente para poder entender o que está significado naquela informação. Primeiro eu vou colocar aqui à disposição a agenda, né? Com as horas significativas, tudo direitinho. Deixa eu ver se vai atrapalhar aqui. Apareceu o vídeo aqui. Foi. É porque o celular está bem próximo aqui, mas acho que não atrapalha, não. Não atrapalha, vai ficar aparecendo. Então vamos lá. Vamos atualizar aqui a hora. Não está aparecendo ainda, pelo Zoom apareceu. Porque às vezes não aparece porque o outro lado não quer que apareça. Mas hoje ele liberou. Atualizando a hora aqui, 22h54. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2024. Então, é o seguinte, o biorritmo físico, emocional e intelectual estão os três positivos. E o físico está no sexto dia, que são 11, 11 não, né? Positivo do segundo até o 11º, são 9 dias. O emocional está no 9º dia, vai até o 14º, e o intelectual está no 3º dia. Então, isso me proporcionou uma condição, devido ao trabalho que já vem feito, de poder ter mais frieza, mais tranquilidade, para poder resolver os problemas, as tarefas. E colocar em prática, né, a parte intelectual para poder combinar essas funcionalidades. Mas isso tudo é um trabalho longo, não é um trabalho de 6 meses, não, é um trabalho longo. Você tem que entrar nesse hábito, né? É um hábito que você vai criar. E eu mostrei justamente o que na hora que eu estava fazendo, era um período que se encontrava, era o período D, né? Que tinha uma influência da Lua, certo? Que é tranquilo, e o planeta, que é o regente do dia, Sol. Então, tem os seus momentos que é poder você colocar em prática isso. E aí tem uma combinação que é as intercalações entre os horários, entre positivo e negativo, no ciclo menor, que é o quê? Como todo mundo sabe, né? Se a Lua exerce influência nos mares e rios, o que ela consegue influenciar o ser humano, a parte líquida do ser humano, né? Nossas artérias,
parte líquida do cérebro, enfim. Então, existe aí uma condição que você precisa aprender a entender isso e a lidar com essa situação. Estamos na lua cheia e a combinação do, do ciclo menor com o ciclo maior. O ciclo maior da lua, ele começa justamente na parte negativa, porque os 3 dias e meio antes, ele é contado os 3 dias e meio final da lua crescente. Aí, quando passa para a lua cheia, os 3 dias e meio iniciais da lua cheia, eles são negativos. E é como uma engrenagem. Então, se você tem lá, né, um ciclo maior que já se iniciou, que é negativo, e um ciclo menor, que é dentro de um horário de 3 horas, né, da maré baixa, maré alta, né, pré-mar e baixa-mar, se ele é negativo ou se ele é positivo, se está se influenciando psiquicamente ou não, para que você exerça as tarefas. Às vezes as pessoas não entendem quando uma pessoa fica irritada devido a uma informação que veio, que ela não é processada naquele horário, então ela cria esse desequilíbrio. Tem um fato muito interessante que vem nesse livro, uma informação com relação ao comportamento do ser humano, os efeitos, né, com relação à parte agressiva, né, do ser humano. Enfim, os efeitos negativos que são desconhecidos, ele pode estar nesse ciclo menor, às vezes numa fase negativa que ele não sabe interpretar e ele cria essa oscilação no ser humano, no psiquismo, no emocional, no físico e no intelectual. Eu não vou me aprofundar muito, porque a partir, né, dessa nova temporada do Pelicano Deserto, eu vou tratar desse assunto colocando ele dessa forma, com um vídeo mais curto, para a gente poder bater um papo e sempre utilizando um horário. Ou nós estamos na hora de. Vamos atualizar a hora aqui novamente. 22 horas e 59 minutos e 45 segundos, hoje é 25. Então, a gente está dentro do período F. Período F, ele tem a influência de Júpiter, certo? Planeta regente, como não é um planeta, é uma estrela, todo mundo sabe, é o Sol, domingo. Agora vamos lá, a prática. Eu estou utilizando justamente esse horário porque ele é neutro. Um ciclo maior, certo? Um ciclo maior negativo com um ciclo menor positivo. Então, ele tem uma ação neutra. Tanto no inverso, quando você tem um ciclo maior negativo e um ciclo maior positivo, ele é uma ação neutra. Então, já se percebe que você não tem influência por exemplo, de oposições. Por exemplo, nessa imagem que eu coloquei, a gente está na coluna da misericórdia, que tem Júpiter, né? Não está na coluna da severidade. Aí você tem a ação do meio, que é ali a Sefirat Tiferet, que é o Sol. Enfim, dá para você trabalhar dessa forma e utilizando as imagens e memorizar e tranquilizar, porque essas imagens com as letras hebraicas, né, elas suavizam o trabalho emocional, colocam você, se você faz prática de meditação, prática de oração, de prece, ele ameniza e suaviza para poder você fazer esse trabalho. Não faça esse tipo de trabalho, né, estressado ou agitado, não. Vai fixar, não vai conseguir nada, vai atrapalhar tudo e vai deixar de lado, porque vai travar. Então, vamos lá. Aqui, nessa fase da Lua, a fase da Lua aqui no calendário, tem que ver.
Eu vou direto lá para minha apresentação para ficar melhor. Que aí lá eu vou mostrar direitinho. Então deu para entender aqui? Depois, quando você que está aí, né, no ao vivo, e eu vou fazer o vídeo direitinho, colocar à disposição, você dá uma olhada na tabela, dá uma olhada na apresentação para fixar e dar início ao trabalho de aprender aí uma filosofia diferenciada. Nessa filosofia, nós contamos o período dos 365 dias do ano com uma contagem de 52 dias para poder você trabalhar ele, né, intercalado com na divisão, né, A, B, C, D, E, F, que também tem aí um trabalho, mas esse trabalho já é diferenciado, não está incluso nesse, que esse aqui é o simples do simples, é o ciclo número 2, de acordo com o seu ciclo pessoal, né, teu aniversário, para você aprender a utilizar isso com calma e fazendo justamente a utilização dele dentro da sua vida pessoal, nas suas atividades, nas seus afazeres. Vou ler aqui rapidinho só o que o período coloca para a gente ver. Então, olha só. Esse período, durante esse período, as condições são excelentes para o início de qualquer empreendimento, compra ou venda de animais, seja na forma de especulação ou para fins de negócios efetivos, para fazer contratos ou assiná-los, assim como acordos e demais documentos de estipulação específica para cobrar dívidas ou levantar dinheiro, para o trabalho educacional, para travar novas amizades, começar longas e curtas viagens para qualquer meio, a negócio ou por lazer. É bom para o trabalho literário e jornalístico, para lidar com advogados ou apresentação de sumários ou documentos em juízo, e para iniciar efetivamente uma ação judicial. Também é bom para namoro, noivado e casamento, para pedir dinheiro emprestado, erigir novos edifícios, esboçar projetos para novos empreendimentos, para convocar reuniões de diretoria, para discutir as condições da empresa e ponderar sobre novas metas e riscos, para pedir promoção, para incrementar o crédito e reputação profissional, para lidar com funcionários públicos, com pessoas altamente colocadas e com o público em geral sobre qualquer assunto. É uma boa fase para comprar e vender imóveis, para qualquer tipo de acontecimento social ou recreativo. Aí, tá vendo? Essa hora da noite, como é neutra, daria para poder fazer até um social, né? Que eu não sou muito dessa coisa de noite, né? Da rua, sabe? Sou mais de dormir, prefiro muito sono. Para pedir favores especialmente às mulheres que desejarem favores do sexo oposto em assuntos sociais ou comerciais, para assinatura de documentos ligados a assuntos importantes de qualquer natureza. É um período afortunado para todas as formas de especulações e para escrever cartas importantes. Deixa eu dar uma cena aqui para quem está entrando, Leonardo. Boa noite aí. Estamos aqui colocando aqui os pontos com relação ao que foi, né, feito no post hoje, que às vezes todo mundo viu, mas não conseguiu entender, com relação aos períodos de hora significativa. Está aí ao vivo, daqui a pouco só você voltar e depois eu vou estar disponibilizando com a tela com a apresentação. E então é isso, o período F ele é maravilhoso. Você sabendo utilizar ele na parte da manhã, agora que é o truque. Na parte da manhã, no horário, né, da manhã, eles acontecem justamente na segunda-feira. É bom para se utilizar, que ele é de 10 da manhã até as 13 horas e 42 minutos. Na quarta-feira, né, de 13 até as 17. Quem trabalha com o mercado financeiro, né, com outros países, que o horário é diferenciado, ele se prevalece, porque
Se ele tiver aqui, por exemplo, agora, e em um outro país está dia, ele pode se utilizar dessa ferramenta aqui, com essa tranquilidade, e fazer negócio fora, porque o que vale é o local onde ele se encontra. É uma grande técnica de você poder fazer negócios, né, já que é um mundo hoje globalizado. Então, vou passar aqui para a parte da apresentação, onde a gente vai intercalar justamente os biorritmos, que estão todos eles positivos, as horas significativas, estamos no período F, que já narrei aqui o que o período F tem de maravilha. Tem alguns pontos negativos que são simples, não é uma coisa absurda, né? Algumas pequenas coisas, entretanto, que devem ser levadas em conta neste período estão harmonioso, tão fecundo, é um período bom. Ainda mais quando você encontra com esse ciclo maior da Lua cheia, ele positivo, com um ciclo menor positivo. Então, ele, se for um período F com esses dois ciclos, né, o maior e o menor positivo, aposta, joga tudo, pode jogar tudo, que é certo. E os biorritmos positivos também, os três. Há algumas pequenas, entretanto, que devem ser levadas em conta neste período tão feliz. Ele portador de uma grande dose de energia ao corpo e à mente, que nos tenta cometer excesso de muitas formas. Contudo, apesar de toda a impulsividade deste período, ele é geralmente fecundo e feliz. Então, sem medo, sem medo. Por exemplo, o ciclo maior está negativo e o ciclo menor está positivo. Então, está neutro. A probabilidade de acerto é mais de 80%. Mesmo ele estando com um ciclo maior negativo, 3 dias e meio, mas os seus biorritmos estão positivos. É isso. É uma prática. Aí você vai combinar agora com ele com a Cabala, que é uma, é uma parte do misticismo onde está inserido a essência de todas as religiões. Aí você vai começar a treinar junto. Mas isso vai levar tempo, hein, gente? Não vá pensando em que é igual medicina, é igual outra. Enfim, são disciplinas que têm que ser levado o resto da vida. Começou, não para mais. Deixa eu dar um stop aqui, ver se eu consigo dessa vez. Stop, foi. Aí eu tenho que ir até aqui na apresentação. Eu nem treino, eu vou tentando fazer aqui para poder ver se vai, né? Mas às vezes ele me dá uma suador. Subiu aqui. Análise. Apareceu aqui. Para fazer. Tentar fazer a apresentação com a tela aberta, que é para poder todo mundo ver ela direitinho e na hora que explica, fica bem nítido. Agora é o Alt. Tira isso, né? Era para ir no Alt Table, não foi. Isso. Vou ver se vai direto. Ver se ela vai. Ela vai conseguir abrir. Abriu. Foi direitinho. Vamos ver se vai aparecer aqui.
Está em stop. Não, tá certo. Acho que não está aparecendo, não. Não apareceu aqui ainda. Agora vai aparecer. Está aparecendo. Ela não é muito longa, é curtinho. Vamos ver aqui. Ó. Então, eu fiz um print da parte da agenda e coloquei aqui, bem especificado, e está aqui apontando os três biorritmos, a hora direitinho que mudou. E aí tem, né, sobre a questão da Lua, a Lua cheia, né, a parte negativa, e a hora que começou, justamente na parte do ciclo menor, o horário, que foi a baixa-mar, que foi, não é a última, né? Que o dia só termina às 24 horas e dá a sequência. Mas aí tinha um horário dessa baixa-mar que foi às 22 horas e 35 minutos. Aí eu coloquei tudo direitinho, conforme acontece, o negativo. Na parte onde ela estava negativa, estava terminando negativa no ciclo menor, e o fluxo, onde que te mostra nitidamente que é uma ação que leva todo mundo para um magnetismo comum. Para uma ação, é tipo assim, uma analogia. Eu sou um pescador, certo? Eu tenho um barco, preciso do meu pescado. E eu tenho que localizar onde está esse peixe, para me jogar minha rede e pegar todo ele. Aí levando para o nosso dia comum, todo, todo o sistema envolve justamente isso, uma troca, uma negociação. E você é sempre o prominente devedor. Você nunca é o prominente que recebe, né? Eu não sei formar como é que é essa palavra, mas o prominente devedor é o peixe, onde joga a rede está pescado. É isso. É você aprender a equilibrar, porque não vai pensando que não atrai, atrai. É o magnetismo. Ele puxa. Quer ver uma coisa? Você olha para um outdoor, chega lá, está passando no seu carro, olhou o outdoor, ou está de ônibus, pensando, meditando, pum, já foi fisgado. Não é deixar de olhar, é ficar atento, saber que as influências carregam, te movem o tempo todo. É isso, é um jogo de magnetismo. E a gente tem que saber interpretar também que agora, né, com o crescimento das cidades, a parte eletromagnética, da fiação acima da nossa cabeça e as antenas, são influências, e a parte magnética, quando você está com a energia, a corrente elétrica passando por baixo. Quem foi ao parque e já brincou naquele carrinho automático que você senta e fica aquela fagulha comendo soldas para lá e para cá, você só fica andando, você tem que acelerar e tossicar. Aquela tela cheia de eletricidade correndo e o carrinho rodando. Enfim, nossa antena, né, nosso cérebro, é o tempo todo sendo captado para poder direcionar. É isso. Então você tem que aprender a equilibrar emocional, físico e intelectual para poder manter sempre, principalmente o corpo, né, bem preparado, porque se não estiver bem preparado, já é. Há muitos casos aí que a gente vê que as pessoas têm um certo equilíbrio e de repente ela
perde esse equilíbrio porque relaxou em um momento. É difícil, não é fácil. Quando você já passou por várias situações, você conseguiu superar muitas situações, você ainda tem outras pela frente para poder superar. Vamos lá. Aqui, então, justamente nesse horário, como é neutro, eu fiz o quê? Um trabalho para mim poder daqui a pouco eu entro em meditação, né, na minha prece. Antes de dormir, eu vou fazer um contato com um teclado mais superior, onde tem uma energia, uma influência, e vou captar, de repente, algumas informações que são mais restritas, de repente, ou alguma outra coisa. Enfim, é um período propício para eu poder fazer uma prática, né, de um experimento daquilo que eu estou habituado a fazer. Então, como a setinha aqui está mostrando, a gente está, né, justamente entre duas sefirot, duas sefirot. Tiferet, que é o meio, que é o Sol, e Gesed, que é Júpiter. Então vamos rápido para poder terminar, que eu não vou falar mais sobre questões envolvendo o planeta e a Sefirá. Só vou falar sobre os planetas, porque é um trabalho que fica muito extenso, muito longo, e vai lembrar que muita gente também não vai fazer pesquisa, fica esperando só vir nós. Então, eu vou dar, mas vou fazer aquela coisa, vou dar só issozinho só, não vou mais que isso, não. Então, o Sol, ele tem algumas características muito importantes que são colocadas. A grande maioria da civilização utiliza o Sol para representar uma divindade. Os egípcios viam nele o símbolo das sucessivas regenerações pelas quais o homem deve passar para alcançar o divino. Na tradição cristã, o Sol é às vezes associado a Cristo. Em certos textos, este é chamado às vezes de Sol Justice, o Sol da Justiça, ou ainda o Sol Invictus. No livro chamado é de Martinez de Pasquali, é um livro de 400 páginas que tem lá bastante coisa com relação ao Sol. O Sol é o agente do eixo fogo central. Isso é chamado, dentro de um trabalho que Martinez de Pasquali faz, ele faz uma estruturação, um resumo sobre a criação e ele coloca esse eixo fogo central. Eixo fogo central incriado, tá? Através do qual toda a criação se mantém em atividade. É tipo uma prisão, onde está toda a humanidade. Na Cabala, o Sol corresponde a Sefirá Tiferet, que eu já falei, a Sefirá do meio, a número 6. O nome hebraico significa beleza. Na tradição judaico-cristã, Sol é associado ao anjo Miguel, considerado como o príncipe dos anjos. Então, olha, 22 horas, 35 minutos, o horário é adequado, lua cheia, o anjo é um anjo poderosíssimo. Faça sua prece, faça sua oração, faça sua meditação. E também um dos 7 anjos que se mantém diante do trono de Deus. No homem, o Sol governa o coração e rege a força vital por intermédio do sistema circulatório. No plano psicológico, o Sol representa a autoridade benevolente,
a força moral, o sentido de comando. Personifica também a força individuação da integração. Na astrologia, o Sol simboliza o que há de melhor na natureza humana: a pureza de pensamentos, a nobreza de coração e a grandeza de alma. De acordo com a ciência das correspondências, existem analogias entre o Sol e os elementos naturais que pertencem ao reino mineral, vegetal e animal. Isso é sobre o Sol. Tiferá do meio, Sefirá do meio, né? Tiferê, né? Aí vamos lá. Lá na nossa tabelinha, lá das horas significativas, o Sol, ele é o horário, é a hora significativa do período A. Ele não tem nada a ver com F, deu para entender? Mas a influência que o período e o planeta faz naquele horário. Então, isso é muito, muito importante a pessoa estar lendo e estar sempre observando e vendo o que acontece realmente no teu corpo, na sua mente. Ainda agora, né, 3 horas antes, a oscilação que aconteceu sábado, né, ontem, foi a mesma. Dava para perceber que a influência negativa que estava acontecendo. Aí tem que parar, respirar, fazer uma meditação, centralizar o eixo, porque é onde desgoverna, te puxa para fazer alguma coisa que não está de acordo com o seu equilíbrio. Pode desequilibrar realmente, né, a coisa. É aquilo que a gente chama de pé na frente, né, para cair. A hipocrisia é uma delas que faz também com a gente cair. Então vamos lá para Júpiter, que é da coluna da misericórdia, ele é o centro. Os gregos personificavam o planeta Júpiter através do deus Zeus. Este era considerado como rei dos deuses, reinando a partir do Olimpo sobre o mundo das divindades dos homens. Então você tem esse trabalho em cima dessa sefirá de um Deus que teve muito poder, que a gente traz de lá da mitologia grega, que a gente tem toda essa influência, uma coisa positiva com relação a essa sefirá, que tem essa alegoria de Zeus. Na mitologia, Zeus era o mestre do destino. Como tal, orientava a vida dos homens segundo a sua vontade. Era ele também que comandava os ventos, as nuvens, a tempestade, as chuvas e os trovões. Percebeu a relação, como é que esse período é um período que eu encontrei uma neutralidade e uma harmonia entre dois elementos fundamentais, Sol e Júpiter. O Cristo, Zeus, e aí você tem uma coisa para intercalar, junto com as letras hebraicas, junto com os anjos, e fazer aí um trabalho de harmonização, junto com o grupo, se você quiser. Eu faço geralmente individual, porque a iniciação é individual. Não existe você fazer em grupo, mas o grupo que você participa, né, que você coloca sempre, né, em conjunto, se faz presente para você ir lá e participar com todos eles, sabendo que a iniciação sempre é individual, né? O iniciado é sempre individualmente. Na árvore cabalística, Júpiter corresponde a Sefirá Resed, que é a número 4, e o nome hebraico significa misericórdia. Na tradição judaico-cristã, atribui a Júpiter o anjo Zacariel. O nome hebraico significa justiça de Deus. Está vendo como é que a associação entre essas duas sefirá é boa? Poxa, legal, Tiferê, Gesed. Aí você vai estudar a letra hebraica que tem relação a essas duas e os anjos que tem. A gente já sabe que na sefirá, né, do Sol é o arcanjo Miguel, e nessa é Zacariel. Você procura sobre leitura sobre isso. Eu ontem assisti Anjos e Demônios, né? Tom Hanks, Robert DeLande, fazendo aquela investigação para poder não deixar acontecer a
o assassinato de 4 cardeais, enfim, é um trabalho muito bonito sobre as igrejas e os artistas Illuminati. Os Illuminati, eles existem há muitos e muitos séculos. Eles estudavam todos os mistérios, né? Galileu, Giordano Bruno, enfim, todos eles eram questionados pela igreja. E existia sempre uma questão de colocar a culpa, né? Que estava desviando o rebanho. E ele sempre houve essa coisa de criar um infiltrado, né, para poder desestabilizar a estrutura. Tanto aconteceu com Jesus, quando criou lá com os seus 12 apóstolos, teve Judas, como tem em outros relatos com relação aos judeus. Que falar nisso, eu tenho que até trocar uma informação que eu passei, estava falando sobre não era Esaú, e sim, como é que era o nome? Esaú, eu esqueci agora novamente o nome. Enfim, com relação a Jericó, que eles estavam na cidade e tal, 7 voltas, né? E Moisés tinha passado essa condição para esse outro iniciado, para poder eles chegarem até a Terra Prometida. Mas ele não conseguiu passar adiante e teve aí seus infiltrados, os filisteus, que conseguiram derrubar novamente e destruir o templo. Então, enfim, existe sempre essa situação de você não conseguir conquistar sempre a situação toda, que sempre tem ali alguém com uma interpretação negativa sobre você ou que queira desestruturar o seu pensamento, a sua filosofia. Isso há eras existe. Né? Em Roma, né? Até tu, Brutus, no filme Cleópatra, né? Você tem lá essa questão acontecendo. Enfim, em todas as histórias você vai ver isso. Então tem que estar sempre atento. Não tem jeito. A cadeira só pode sentar um. E tem sempre um em pé querendo sentar no teu lugar. Tem sempre um querendo sentar. E é isso que ao longo das eras a gente vê, né, o trabalho de muitos místicos que se desinteressam sobre questões desse tipo. Por exemplo, o Pitágoras, ele chegou, depois de ter estudado 25 anos, Egito, em vários países, né, no mundo oriental, ele retorna para a cidade e Policrate, acho que era o governante, e ele, não, basta, esse governante é muito cruel. Aí ele muda para outra cidade, vai para Crotona e cria lá a sua escola, né? Mas é perseguido, né? Não tem jeito. É sempre assim, e tentam derrubar. Sócrates, né? O Sócrates, ele ensinou a um tirano que foi que condenou ele a tomar o cicuta, né? Prendeu ele, disse que não era para ele ficar ensinando mais a nenhum jovem. Enfim, existe isso. Sempre existe. Eu estou aqui passando minha mensagem, passando minhas informações. Illuminati pode ser, como é que se diz, dito, um influenciador vai ser dito, questionado sobre as questões que está sendo. Enfim, por isso que eu sou sempre um aluno, eu nunca sou mestre, né? Estou sempre aprendendo. E aqui eu tenho aqui para quem que está aí atento, depois eu vou postar. Como estudar a Cabala. 5 maneiras para poder você entrar nesse, mas para levar para o resto da vida, tá? Não podemos, em breve exposição, entrar nos múltiplos detalhes concernentes à Cabala, que constitui a base real de toda iniciação ocidental.
resta-nos dar alguns conselhos para seus estudos cabalísticos, que constituem o ABC da questão. São eles. 1. Primeiro, as 10 sefirot e sua aplicação à manifestação divina. Segundo, as 22 letras, seu nome, lugar, número e hierógrafo no alfabeto tradicional. Fundamental essas duas coisas, sabe? Primeiro isso. Fica brincando com isso o tempo todo. As sefirot e as letras, sefirot e as letras. Depois, aí você entra nos Shemot, ou nomes divinos, que a gente acabou de falar, né? Os Miguel e tal. E depois você entra nisso, que constitui a alma do sefirot. Tem um livro muito bom, depois, para você ficar brincando, é esse aqui, ó. Cristo Cósmico, deixa eu mostrar aqui desse lado. Cristo Cósmico. Cabala gnóstica, não só fica num, você tem que pesquisar em todos, né? Que vai falar sobre, né, constitui a alma das sefirot, que são os anjos e os nomes, né, poderosos que você vai utilizar, considerado como virtude divina. Uma vez bem conhecido isso, depois de bastante prática, bastante anos trabalhando, é útil estudar o livro da formação, chave analógica da lei da vida, que é o Sefer Yetzirah, que esse é um ótimo trabalho. Depois que você formou, né, essa gama de informação sobre sefirot, letras, os planetas, né, os nomes e as virtudes dos anjos, enfim. Aí você entra no Sefer Yetzirah. Para depois você está preparado, né, esse estudo preparou tudo, aí são necessários para você juntar isso tudo e começar a leitura do grande livro, misterioso, sublime livro, o livro da luz, que é o Zohar. Aí você realmente não é o entendedor da Cabala. Isso não tem, nem os grandes cabalistas eram grandes entendedores. Então você começou a se iniciar nesse assunto. É isso. Quando você aprende esses 4, você começa, aí primeiro os 3, depois você começa, quando você começa a entrar no Zohar, ler e tal, fazer essas interpretações, aí você está começando a se iniciar. A iniciação pessoal. Para finalizar, está aqui, né, a hora, tudo direitinho, a tabela, o ciclo maior e o ciclo menor. Dá para você fazer uma combinação tranquila com o estudo das letras hebraicas e as sefirot para iniciar com um biorritmo, sempre com os biorritmos positivos. Essa parte do biorritmo depois eu vou passar para vocês calcularem pessoalmente e fazer em casa, porque para mim não posso disponibilizar planilhas. As planilhas tem um certo trabalho, tem que fazer a atualização, tem senha, e, enfim, eu nem tenho como apreciar isso, botar preço nessas coisas, porque teria que fazer manutenção com outras, né? Eu quero uma planilha. Tá, tudo bem, mas eu vou ter que ficar fazendo manutenção, essas coisas, enfim, vai dar um trabalho. Eu falo a verdade, eu não fico falando mentira, eu nunca botei preço em nada, eu sempre fui, mas isso, infelizmente, não dá para se servir, porque tem atualizações. Atualização é que nem quando você se forma em medicina, aí você tem que ir lá fazer mestrado, pós-doutorado, aí tem que fazer a conferência, tem que apresentar enfim, é isso. E aí você tem que estar sempre atualizando. Quem quiser, não tem problema nenhum, a gente senta, vê Roberto, me faz aí, vê o quanto que fica. Eu prefiro estar aprendendo dessa forma, e quando chegar a virar o meu aniversário, eu te chamo, você vem aqui, atualiza tudo direitinho, sem problema nenhum, pô. Aí tudo bem. Só que tem custo, né? Tem que se deslocar, tem que ir lá na casa da pessoa, instalar no computador direitinho, botar as datas que aí teria que ser a data sua de nascimento, botar seu nome, dá um trabalho. Aí eu teria que perder um tempo. É um trabalho pessoal que seria pessoal para você levar para o resto da vida. E
sempre ter uma atualização, né, do seu calendário, da Lua, e do que está sendo modificado. Isso tudo teria que ser feito pessoalmente. É um trabalho pessoal, não tem jeito. É igual um trabalho com médico, né? É isso. Gente, eu vou encerrar, porque eu começo a falar, vai direto. Tá aí, eu vou deixar pronto. Amanhã, que já passou da meia-noite, amanhã eu carrego esse trabalhozinho com carinho, né, faço a edição direitinho, faço é, a edição, coloco as margens direitinho, faço um recorte, isso fica muito sem espaço. Enfim, é isso. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, manda uma mensagem. Tem um e-mail aí, se quiser mandar um e-mail. Roberto, bom, tudo bem, faz aí, você me manda, e aí eu faço o depósito, e aí a gente fica trocando informação por e-mail. Quando tiver que atualizar, eu te mando as informações, você faz de novo, aí me manda, eu instalo. Sem problema nenhum, a gente conversa. Sempre tem assunto. Tá bom? Mas é uma ferramenta que vai proporcionar a você que estuda, que gosta desse assunto, que é um místico, que é dedicado ao seu trabalho pessoal, é válido. É válido porque a paz profunda ela é alcançável para você viver em harmonia. E uma das principais situações para se viver em harmonia com a natureza, com o cosmos, é saber entender as suas oscilações, né, naturais, as suas leis naturais, o ciclo maior da Lua, os ciclos menores, né, entre as marés pré-mar e baixa-mar, e as horas significativas, onde cada planeta emite uma energia para a Terra, para o seu corpo, porque nós fazemos parte, né, dessa criação. E o nosso corpo é uma formação, né, de partículas, né? A gente diz muito que a gente é pó de estrela, né? Pó de estrela. E essa composição, ela se reúne, né, numa força de adesão que você, né, fica tudo certinho, tudo juntinho, mas que depois, se você não conseguiu fazer com que o seu corpo psíquico, né, que existe um corpo psíquico, né, ele se forme mesmo, fique direitinho, você realmente fique em contato com ele o tempo todo, que na hora que a matéria sair da forma de adesão, né, que a gente vire pó novamente, esse corpo fique perfeito, você consiga, né, sair para outra dimensão, a gente chama de transição, sair para a transição, mas sair em consciência. Steve Jobs, ele buscava isso na tecnologia, de fazer com que a consciência dele, né, dentro da máquina, porque existe a corrente alternada e a corrente contínua. A gente está vendo aí hoje as duas correntes se intercalando. Vai lembrar que a gente tem, né, a nossa parte do nossa coluna vertebral, nosso cérebro, uma parte elétrica, uma corrente elétrica muito sutil, muito pequena, que é corrente contínua, não é corrente alternada. E muitos estudiosos estão chegando já a uma combinação de inteligência artificial, essas coisas todas. Enfim, a gente quem viu o Avatar 2 viu aí uma, uma tecnologia que a gente, de repente, não está no nosso alcance ainda, mas de repente está na mão de mente brilhante, né? Que é aquele arquivamento da memória, e depois ela sendo recolocada, né, no outro corpo, né, para poder, como diz o outro, né,
fazendo atualização do sistema e fazendo com que você comece a ver outros mundos e outras frequências. Esse trabalho com metafísico, né, e corpo psíquico é um trabalho também que eu ainda não entrei. Eu faço muita coisa com muito cuidado para poder não fundir nem travar. Eu faço com muita delicadeza. Mas é um trabalho que já deve ter muita pesquisa, mas daqui lá para frente eu começo a entrar nesse assunto. Tá bom? Um ótimo fim de noite aí para todos, uma ótima semana. Segunda-feira já começou, acho que já passou da meia-noite, né? Não, ainda não, 23h42. Um abraço. Passou de 1 hora. Eu tento fazer o vídeo curto, mas não adianta, não. Tchau.